Nosso estudo de hoje é a lição 8 do livro Indulgência e tem por título Propaganda Viva. Aprendamos a ensinar a própria fé nas páginas vivas da natureza humana. Há diversos modos de exaltá-la. Na música da esperança para os corações desalentados e abatidos, na bênção da alegria e segurança na alma das criancinhas relegadas ao abandono, na dissertação viva de reconforto e consolação nos gestos de compreensão e bondade para com os irmãos desamparados e tristes, na melodia da paz, nas expressões de fraternidade e carinho para com os doentes, no celeiro de graças que venhamos a entesourar na vida em comum com os familiares e amigos, na plantação de confiança renovadora através da correção de nosso próprio comportamento diante de quantos nos seguem e observam os passos. Grande é a lição de nossa consoladora doutrina por intermédio da palavra falada ou escrita. Entretanto, aqueles que puderem e quiserem fazer além dela propaganda viva das próprias convicções nas bases do entendimento e do amor, estarão realizando na terra com Jesus a verdadeira construção do reino de Deus. Quando a gente fala de propaganda viva, a primeira coisa que vem à nossa mente é a gente pensar assim, meu Deus, mas eu não sou perfeito ainda. E mais uma vez a gente vai repetir uma coisa que a gente vai repetir em quase todos os estudos que a gente fizer. Não existe perfeição na Terra. A Terra ainda não é lugar de perfeição. Mas quando a gente está num ambiente como a Terra, em que, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, a gente vai encontrar a informação de que, por se tratar de um mundo de expiações e provas, é um mundo onde o mal ainda domina sobre o bem, é um mundo em que nós ainda somos muito rebeldes ao Evangelho de Jesus. Quando a gente encontra essa informação, o que seria a propaganda viva? A propaganda viva seria aquela sentença do espírito de verdade, quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações e por sua transformação moral que vai acontecendo, né? Mesmo que seja lenta, porque o ser humano é lento, mas ela vai acontecendo. E a gente estava se dando conta de uma coisa, a gente conseguiu, através da doutrina espírita, através de um esforço pessoal, adquirir a disciplina de fazer a oração todo dia quando acorda e quando dorme, e de fazer não só uma leitura edificante diariamente, mas também um vídeo diariamente. E mesmo assim, a gente ainda faz coisas erradas, porque ainda é a nossa natureza. Então a gente fica assim, às vezes, penalizado com aquela pessoa que nem despertou ainda para iniciar esse processo de prece e esse processo de você buscar a leitura edificante todo dia, a prática do bem todo dia. Porque se a gente buscando dessa maneira ainda tem um lado para ser trabalhado, já tem uma ajuda, mas ainda tem coisas a trabalhar, não existe perfeição na Terra. Então vamos colocar assim, a propaganda viva de cada um de nós definitivamente não será pregar uma angelitude que não existe na gente, mas simplesmente pregar que também somos seres humanos, estamos todos no mesmo barco, estamos todos na condição de aprendizes. Aqui na Terra a gente ainda precisa uns dos outros entender que um ensina e aprende com o outro, somos professores e alunos uns dos outros, e que, com a medida que eu julgo, eu vou ser julgado, então que a melhor maneira é a gente não julgar, para que a gente não fique condenando uma pessoa por ter um pecado diferente do nosso, porque aquele que estiver isento de pecado aqui na Terra, que atire a primeira pedra. O Emmanuel vem falar para a gente que a gente quer dar uma propaganda viva da própria fé. Ele vem falar nas páginas vivas da natureza humana, ele fala para a gente, em primeiro lugar, na música da esperança para corações desalentados e abatidos, e esses corações são o da maioria de nós. Todos nós passamos por provas duríssimas, expiações duríssimas, então podemos dizer que corações desalentados
e abatidos pela dureza das provas, todos nós. Então, aqui nesse primeiro momento, não dá para você limitar essa frase do Emmanuel a um determinado grupo, como a gente vai encontrar nos outros parágrafos, não. Que aí nos outros parágrafos, primeiro, depois de falar de quase todos nós aqui na Terra, aí no segundo ele fala, na bênção da alegria e da segurança, na alma de criancinhas relegadas ao abandono. Aí já fica mais fácil da gente entender, crianças relegadas ao abandono, que a gente observa diariamente nas nossas cidades, principalmente cidade grande. Depois fala na dissertação viva de reconforto e consolação nos gestos de compreensão e bondade com irmãos desamparados e tristes. Agora, quando fala irmãos desamparados e tristes, está colocando o e, né? É o desamparado e está triste por estar desamparado. Mas também a tristeza está estampada em muita gente porque ainda não consegue compreender a natureza das provas, por que se está em prova, e o capítulo Bem-aventurados aflitos, por que a gente sofre em mundos como esse, que a gente ainda está na fase do aprendizado, tirando a gente de zona de conforto. Aí depois Emmanuel continua agora ele vem falar com relação aos doentes. Tudo bem. E por último, ele vem falar com relação aos familiares e amigos. Quando fala de familiares e amigos, a gente começa a subentender o seguinte, são aquelas pessoas que, de alguma maneira, gozam da nossa simpatia, despertam a simpatia na gente também. Então, são as pessoas que estão mais próximas da gente. Mas, na verdade, o que o Emmanuel está querendo dizer aqui, nessas sentenças, diz respeito a todos, de maneira indiferente. E uma coisa interessante que acontece é que você vai escolher um determinado caminho, como o meu caso pessoal, eu escolhi o Espiritismo. Tá? E independente de discussões dogmáticas, de discussões sobre qual a religião está com a razão ou não está com a razão, é o seu comportamento que está sendo observado o tempo todo. Então, a gente já teve a oportunidade de ver assim, tanto um lado como o outro. Aquele companheiro que fala, pô, você não é de determinada religião, mas você está agindo de uma maneira muito mais correta do que aquele que diz que é daquela religião. E a gente fica assim, ó, cuidado que eu não sou isso tudo não. E também já vi o contrário, como por exemplo, né? Hoje vai ser um dia que eu vou ao Maracanã ver um jogo que pode dar o título para o meu time, por exemplo. E no Maracanã, ali as emoções estão afloradas, ali eu estou sendo observado. Então, de repente, alguém que já viu um vídeo desse, ou então já assistiu uma palestra, está do meu lado e me vê falar um palavrão, me vê falar uma coisa, vai ser um exemplo super negativo, como eu fiz questão de frisar, que chegou a acontecer, foi esse ano. Um dos jogos eu cheguei a fazer isso, e quando eu olhei para minha frente, tinha uma criança na minha frente, eu fiquei com uma vergonha. Eu falei, não, mas tá bom, eu vou me perdoar porque eu ainda sou ser humano, e aqui é um lugar onde as emoções ficam afloradas mesmo, você está respirando numa atmosfera em que todos estão naquela vibração, e é muito difícil você ficar fora daquele campo vibracional, porque ele é muito grande. São milhares de pessoas. Aliás, tem sido 70 mil pessoas juntas. Então é muito difícil, você imagina, você vai mergulhar numa água que está com a correnteza e você quer ficar fora da corrente, você não vai ficar fora dessa correnteza. Mas tanto um lado como o outro do meu exemplo, né, aquele que a pessoa acha que você é melhor ou aquele que de repente você decepciona, está mostrando que nós somos humanos, nós devemos nos perdoar e nós devemos mostrar como propaganda viva que estamos lutando o bom combate, como diz Paulo de Tarso, ou como diz Joana de Ângeles, estamos na conquista do homem velho, na transformação do homem velho. E o Emmanuel termina dizendo para a gente, grande é a lição da nossa consoladora doutrina, por intermédio da palavra falada ou escrita. Entretanto, aqueles que puderem fazer dela, além disso, né, a propaganda viva das suas próprias convicções, nas bases do entendimento e do amor, aí vão estar realizando na Terra com Jesus a verdadeira construção do reino de Deus. Fica um convite muito profundo,
mas muito emergente para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.